Esse é um vídeo sobre como mudar a sua vida. Eu vou te explicar o método do dia de reflexão, onde em aproximadamente 4 horas você pode mudar drasticamente a trajetória da sua vida. Você provavelmente conhece o Bill Gates, fundador da Microsoft. Ele tinha uma prática que chamava Semana da Reflexão, que é o Think Week, onde 1 ou 2 vezes por ano ele ia em uma cabana na floresta 1 semana inteira. Ele limpava completamente a agenda, contratava um chefe particular para cuidar das refeições e usava aquela semana apenas para ler e pensar. Bill Gates atribui muitas das melhores inovações da Microsoft a essa prática da Semana da Reflexão, onde simplesmente se isolava para fazer reflexões profundas e tomar decisões estratégicas. Agora, a maioria de nós não tem uma semana inteira disponível para ir para uma cabana na floresta, apesar de ser o nosso sonho, né? Fugir de civilização, de fugir de pessoas. Eu adoro fugir de pessoas. Por isso existe uma técnica adaptada que encontrei em pesquisas sobre a produtividade e desenvolvimento pessoal, chamada o Dia da Reflexão. A razão pela qual esse método é tão poderoso é porque existem decisões que podem valer milhões em termos de impacto na sua vida, seja no financeiro ou, como diria o Faustão, tanto no pessoal como no profissional, bicho. Essa aqui é a minha imitação de Faustão, tá? Aproveitem, desfrutem dela. Esse é o método em que vou compartilhar hoje com vocês. Em vez de apenas falar sobre teoria, vamos sair do ambiente comum e aplicar essas técnicas na prática. Vou mostrar os exercícios de reflexão que têm se mostrado mais eficazes para criar mudanças reais e duradouras na vida das pessoas. Esses exercícios eles são baseados em princípios psicológicos comprovados e têm ajudado milhares de pessoas a tomar decisões e transformaram as suas trajetórias de vida, seja começar um negócio, mudar de carreira, melhorar relacionamentos ou encontrar mais propósito. Tudo começa com as decisões certas. O que significa mudar a sua vida? Vamos lá, antes de mergulharmos nos exercícios práticos, é importante você entender o que realmente significa mudar a sua vida. Atualmente, a sua vida ela está seguindo uma trajetória específica. Se você não fizer nada diferente, o tempo continuará passando e você seguirá no mesmo caminho. Mudar a sua vida significa tomar uma decisão que te leva a ações diferentes, alterando assim a trajetória do seu futuro. É como dirigir numa estrada, em vez de continuar reto, você simplesmente decide fazer uma curva. Essa curva te leva a um destino completamente diferente do que chegaria se continuasse no caminho original. O ponto crucial é que a qualidade das nossas decisões determina a qualidade das nossas vidas. Se você toma decisões que geram ações positivas, sua vida muda para melhor. Se as decisões levam a resultados negativos, sua vida muda para pior. Você pode tomar decisões drásticas agora mesmo, largar um emprego, terminar um relacionamento, mudar de cidade. Essas decisões mudariam a sua vida, mas o objetivo é fazer mudanças inteligentes e positivas baseadas em reflexão profunda, não em impulsos. O que é o método do Dia da Reflexão? Em vez de 1 semana inteira, você dedica 4 horas para sair da sua rotina normal, ir a um lugar diferente e usar esse tempo apenas para pensar, refletir e tomar decisões importantes. A razão para sair do ambiente habitual é científica. Nosso cérebro ele é uma máquina de previsão que conserva energia recorrendo a padrões automáticos. Quando você está em casa, no escritório ou nos locais usuais, automaticamente ele entra nos mesmos padrões de pensamento de sempre. Ou seja, mudar o ambiente físico ajuda você a dar um zoom para fora, vamos dizer assim, da sua vida, conseguindo uma perspectiva mais ampla e objetiva. É como subir 30 mil pés de altitude. Você vê um quadro geral, não apenas os detalhes imediatos. Quando você está no meio da correria diária, fica difícil de tomar decisões que realmente mudem a sua vida. Você precisa dessa perspectiva distanciada para fazer escolhas transformadoras. Então vamos lá, vamos começar com um exercício visual e poderoso. Pega uma folha de papel agora e desenhe um círculo grande. Eu vou fazendo aqui do lado para vocês. Divida esse círculo em 3 seções principais e depois subdivida cada seção em 3 partes menores, criando 9 segmentos no total. As 3 grandes áreas são saúde, trabalho e relacionamentos.
Agora vamos detalhar cada área. Saúde. Saúde física, condicionamento, energia, alimentação e exercícios. Saúde mental, que seria equilíbrio emocional, estresse, ansiedade e bem-estar psicológico. Saúde espiritual, que é o propósito, conexão com algo maior, paz interior, algo que você acredita. Missão, alinhamento com propósito, significado no que faz. Dinheiro, situação financeira, renda, segurança econômica e crescimento. Desenvolvimento pessoal, aprendizado, evolução na carreira. O próximo é o de relacionamentos. Família, conexão com pais, irmãos, filhos, parentes próximos, afins. Amigos, círculo social, amizades genuínas, rede de apoio. Algo mais romântico, relacionamento amoroso, um parceiro de vida. Adicione uma 10ª categoria separada, que é a alegria. Quanto prazer, diversão e satisfação você tem na vida? Como que você vai avaliar tudo isso? Para cada uma dessas 10 áreas, você dá uma nota de 1 a 10. 10 seria perfeito, não consigo imaginar essa área da minha vida melhor. 1 seria como se fosse algo terrível, eu não consigo imaginar essa área da minha vida. É literalmente como se tudo estivesse pegando fogo. Seja honesto e intuitivo na avaliação. Não pense demais, vai com a primeira impressão que surge, interpretando os resultados. Como que você vai fazer isso? Depois de ter todas as notas, você terá um raio-x da sua vida atual. As áreas com notas mais baixas, de 1 a 5, elas precisam de atenção urgente. As áreas médias, de 6 a 7, elas têm um potencial de melhoria. E as áreas com 8 a 10 estão funcionando bem. Um exemplo de uma análise: se saúde física está em 4, precisa de mais exercícios, melhorar a alimentação. Se os amigos estão em 3, você precisa investir mais tempo social. Se crescimento profissional está em 5, você precisa de novos desafios, cursos, mudanças de cargo. Identifique as 2 a 3 áreas com menores notas. Essas áreas, elas são suas prioridades durante o resto do dia de reflexão. Para cada área fraca, você deve sair desse exercício com pelo menos 1 ou 2 ações concretas. Importante, anota tudo. Mantenha uma lista coerente de ideias e ações que surgem durante todos os exercícios. No final, você revisará tudo e escolherá as ações mais importantes. Agora eu vou te fazer uma pergunta poderosa. Essa é uma pergunta de reflexão mais transformadora que existe. Precisa ser respondida tanto intelectualmente quanto intuitivamente. Presta atenção no que o seu coração ou na sua intuição responde primeiro antes da mente racional interferir. Pergunta central: o que eu faria se eu soubesse que não poderia falhar? Por que essa pergunta ela é tão poderosa? O maior obstáculo para vivermos a vida que realmente queremos é o medo, especificamente o medo do fracasso. Estamos evoluindo programados para evitar fracassos, porque historicamente fracasso significa morte, não é verdade? Centenas de milhares de anos de evolução criaram em nós uma aversão extrema ao risco e ao fracasso. Mesmo quando o fracasso moderno raramente é fatal, o nosso cérebro ele é primitivo e ainda reage como se fosse questão de vida ou morte. Essa pergunta corta através de toda essa programação de medo e te permite acessar os seus verdadeiros desejos e ambições. Remove temporariamente a barreira do medo para você ver o que realmente você quer. E como que você vai responder isso? A primeira resposta intuitiva. O que veio imediatamente na sua mente? Anota sem filtros. Expanda os detalhes. Para cada item, descreva especificamente o que faria diferente. Identifique os medos. Para cada coisa que você escreveu, pergunte: por que eu não estou fazendo isso agora? A resposta sempre será um tipo de medo. Um exercício de definir os medos baseado em Tim Ferriss. Tim Ferriss é o escritor do livro Trabalhe 4 horas por semana. Para cada medo identificado, responda estas perguntas por escrito. Defina o pesadelo. Qual que é o pior cenário absoluto se você fizesse isso? Detalhe especificamente o que poderia te dar errado. Seria realmente o fim da sua vida? Numa escala de 1 a 10, qual seria o impacto real? Esse impacto seria permanente? Qual que é a probabilidade real disso acontecer? Agora vamos para o plano de recuperação. Que passos você poderia tomar
para reparar eventuais danos? Como poderia voltar à situação atual se necessário? Quais recursos, pessoas poderiam te ajudar? Vamos para a parte da análise de oportunidade. Qual o custo de não tomar essa decisão? Como a sua vida estará em 1, 3, 5 anos se continuar como está? Que oportunidade você está perdendo por medo? Por que escrever é tão essencial? Quando os medos ficam só na mente, parecem monstros gigantes e incontroláveis. No papel, eles tornam-se problemas específicos que podem ser analisados e resolvidos. É como projetar uma ponte. Você jamais faria isso só de cabeça. Você usaria o papel, software, equipe, uma série de coisas. Problemas complexos, eles precisam ser externalizados para serem resolvidos adequadamente. Ao escrever os seus medos, você frequentemente descobre que o pior cenário não é tão ruim quanto parecia, raramente é permanente ou fatal. Existem muitos pontos de intervenção e correção de curso. Você pode testar as ideias em pequena escala antes de grandes investimentos. Um exemplo prático de medo é: e se eu largar o meu emprego para empreender e falhar? Primeiro definindo o pesadelo, o pior cenário. Um negócio não decola, eu perco as minhas economias, eu fico desempregado. O impacto seria uns 7 de 10, seria difícil, mas não fatal. É permanente? Não. Eu posso conseguir um outro emprego. Se eu testar a ideia primeiro, qual que é a probabilidade? Baixa se eu testar a ideia primeiro. Plano de recuperação, manter 6 meses de reserva de emergência. Começar com um projeto paralelo enquanto eu estou empregado. Desenvolver network nas áreas antes de sair. Manter um bom relacionamento com o empregador atual. Análise de oportunidade. Qual que seria a análise de oportunidade? Se você não tentar, em 5 anos ainda estarei no mesmo lugar. Custo da oportunidade: liberdade, realização, potencial financeiro maior. Arrependimento futuro seria maior que o risco atual. Vou passar aqui na parte 3 alguns exercícios adicionais de reflexão. Agora você tem uma seleção de perguntas poderosas. Você não precisa responder todas. Escolha de 3 a 5 que mais ressoam com a situação atual. Perguntas sobre propósito e valores. O que você faria se o dinheiro não fosse um problema? Remove limitações financeiras para revelar verdadeiras paixões. Como usaria os seus talentos se não precisasse se preocupar com a receita? O que você gostaria que dissessem no seu funeral? Que legado que você quer deixar? Até que ponto você está vivendo alinhado com os valores de hoje? Se repetisse as ações dessa semana pelos próximos 10 anos, aonde que você chegaria? Suas ações atuais, elas estão te levando para onde você quer ir? É assim que você quer gastar a sua vida? Perguntas sobre energia e prioridades. Atividades do último mês me energizaram versus me esgotaram mais. Como fazer mais do que energiza e menos do que drena? Que padrões você identifica? Qual o principal gargalo para alcançar o meu próximo grande objetivo? Por que não está trabalhando nisso prioritariamente? O que está realmente te impedindo de avançar? Perguntas sobre autonomia e controle. Eu trabalho para o meu emprego ou negócio ou ele que trabalha para mim? Quem que está no controle da sua vida profissional? As suas escolhas de trabalho servem à sua vida ideal? Meus objetivos atuais refletem meus desejos ou expectativas dos outros? Quanto das suas metas vem de pressão externa versus motivação interna? Perguntas sobre tempo e mortalidade. Se eu soubesse que morreria em 2 anos, como gastaria o meu tempo agora? Esta é sempre uma pergunta reveladora, ela expõe o que realmente importa. Que mudanças imediatas você faria? O que eu gostaria de fazer mais rapidamente versus o que eu faria mais devagar? Onde está correndo demais ou devagar demais? Perguntas sobre recursos e limitações. Em que áreas poderia investir mais dinheiro para facilitar a minha vida? Onde a economia falsa está custando tempo e energia preciosos? Que investimentos teriam maior retorno em qualidade de vida? Que mochila estou carregando que não me serve mais? Que crenças limitantes, medos, ressentimentos está carregando? Que identidade antiga precisa ser atualizada? Que hábitos ou relacionamentos drenam energia sem agregar valor? Como que você vai usar esses exercícios? Escolha intuitivamente que perguntas mais cutucaram você. Escreva à mão
e a escrita manual ativa partes diferentes do cérebro. Seja específico. Em vez de escrever eu quero ser mais saudável, escreva eu quero correr 5 km sem parar. Pense em ações. Para cada insight, anote pelo menos uma ação concreta que você pode fazer. Parte 4 desse exercício, documentando decisões e criando planos de ação. Agora você sintetiza todos os insights em decisões claras e ações específicas. Template para documentar as decisões. Para cada decisão importante, use esse formato. Eu vou deixar aqui na tela do lado enquanto eu vou falando para vocês. Antes eu estava, situação / dúvida anterior, mas a partir de hoje eu decidi que, e aí você coloca a decisão clara. Portanto, os meus próximos passos são... Aí você põe uma ação específica com prazo. Vou revisar esse progresso em data específica. Exemplo prático. Antes de hoje eu estava indeciso sobre mudar de carreira porque eu tinha medo de instabilidade financeira. Mas a partir de hoje eu decidi que vou fazer a transição gradual para design gráfico freelancer ao longo dos próximos 8 meses. Portanto, os meus próximos passos são, até o final dessa semana, criar um perfil no Behance e Instagram profissional. Até o final do mês, completar 3 projetos pessoais para portfólio. Em 30 dias, começar a buscar o primeiro cliente freelancer. Em 60 dias, ter pelo menos 2 clientes regulares. Em 6 meses, avaliar se a renda freelancer sustenta a redução de horas no emprego atual. Vou revisar esse progresso na data daqui a 2 semanas para um check-in inicial. Critérios para boas ações específicas. Fazer exercício versus correr 30 minutos 3 vezes na semana. Mensuráveis. Como saberei que completarei? Com prazo. Quando exatamente será feito? Primeira ação clara. Qual o menor próximo passo possível? Sistema de acompanhamento. Agende revisões. Coloque lembretes no calendário para revisar esse seu progresso. Comece pequeno. Melhor pequenas ações consistentes que grandes promessas. Ajuste conforme o necessário. Planos podem mudar, decisões são pontos de partida, não contratos eternos. Dicas de implementação efetiva. A regra da primeira hora. Se algo é importante, faça na primeira hora do seu dia. Energia e força de vontade são maiores de manhã. Vincule ao calendário. Transforme intenções como compromissos agendados. Vou fazer exercício se torna segunda, quarta e sexta às 7 da manhã, corrida no parque. Compartilhe algumas decisões com pessoas próximas que podem te apoiar. Celebre pequenas vitórias. Reconheça o progresso para manter a motivação. Vamos para uma revisão final desse vídeo? Antes de finalizar o seu dia de reflexão, responda. Todas as ideias que surgiram, quais 3 a 5 ações teriam maior impacto na minha vida? Quais decisões estou mais empolgado para implementar? Onde posso começar hoje mesmo que seja um passo pequeno? Que obstáculo que eu estou vendo e como que eu posso me preparar para eles? Lembre-se, esse não é um exercício único. Muitas pessoas fazem dias de reflexão trimestralmente ou semestralmente. A vida muda, as prioridades evoluem, novos desafios surgem. O importante é criar o hábito de periodicamente sair da correria do dia a dia e pensar estrategicamente sobre a direção da sua vida. Essas 4 horas podem mudar os próximos 4 anos da sua vida. Se sua vida é o resultado de decisões que tome decisões melhores, tenha uma vida melhor. É simples, mas não é fácil. É por isso que esse processo estruturado é tão valioso. Agora para só de tentar assistir, de ler e começa a fazer. Pega um caderno, escolha um local novo e dedique essas horas para planejar a vida que realmente você quer. Se alguma coisa nesse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com algum amigo seu que você sabe que está precisando de alguma dessas coisas, mas que ele não toma decisão ou que ele não percebe que ele não toma decisão. Muito obrigado por me ouvir todo esse tempo e até a próxima.